4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Os destaques, ex-presidente da OAS, a construtora OAS, Léo Pinheiro, diz que pagou propina a Ticiano Toffoli, irmão do ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele fez outras acusações também. Daqui a pouco você vai conferir. O envelhecimento da população, como conviver com essa realidade, o que pode ajudar. Telemedicina. O Conselho Federal está divulgando nova regra para se aproveitar o avanço da tecnologia. Como novidade, também você vai conferir o anteprojeto que prevê o crime com maior rigor, ou seja, o rigor com relação à criminalidade. Vamos debater com um convidado especial da OAB Marília. E o orçamento para esse ano vai dar como planejar bem o orçamento doméstico para você não ter dificuldades. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. O envelhecimento da população é uma realidade. O Brasil já não é mais um país de jovens, da juventude, como há décadas atrás. Agora, tem que se preparar para um envelhecimento com qualidade de vida. Uma matéria muito especial, você confere. O cuidado no preparo da comida de Capitu e Ambrósio é uma forma de retribuir o carinho e a ajuda que Dona Aida recebe dos cães desde que sofreu um aneurisma há 3 anos. Para mim é um filho. Inúmeros estudos abordam como a nossa relação com animais faz bem à saúde. Um deles, publicado recentemente nos Estados Unidos, destaca os passeios com o cachorro como uma boa maneira de proteger o sistema cardiovascular dos idosos. A melhora no equilíbrio e o fortalecimento da musculatura são outros dos benefícios dessa atividade. Tem a questão da sociabilidade, né? Primeiro, quando você sai ali com o cachorro para fazer uma caminhada, né? O animal ele facilita essa empatia, né? Muitas vezes até puxar conversa ali com uma pessoa, com outra na rua. Então você tem uma oportunidade de aumentar uma rede de contato, né? Uma rede de suporte. Pessoas da terceira idade que têm cachorro caminham 23 minutos a mais do que as que não têm, de acordo com um levantamento feito na Inglaterra. Seja qual for o bicho de estimação, a probabilidade de que a convivência com ele seja positiva é grande. Cada dia é um estudo novo que sai, que reforça esses indícios, mas na prática o que a gente vê é uma relação muito gratificante, muito benéfica da relação dos animais com os idosos. Tá aí, é preciso se buscar o melhor para um envelhecimento com qualidade. A gente continua debatendo esse assunto. Aqui no estúdio, o nosso convidado, o geriatra Ricardo Komatsu, ele que é realmente uma pessoa importante em termos dessa qualidade de vida, levando essa mensagem importante à população. Chefe da disciplina de geriatria da FABEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. Doutor Komatsu, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite, telespectadores. Sem dúvida, a dimensão afetiva, né, a dimensão das relações, eu diria não só das relações humanas, mas também das relações afetivas que nós podemos ter com animais de estimação, são produtoras, né, de vínculos e são realmente promotoras de qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. Certamente, esses resultados benéficos também atingem a população idosa, mas não se restringem à população idosa. De certa forma, isso também atinge crianças, né? Isso envolve adultos
isso envolve a população de uma forma geral. Bem, os animais, vimos aí a matéria, os animais podem e realmente podem muito ajudar nesse contexto? Sim, uma das questões importantes para o idoso é que ele não viva em completo isolamento. Então, nessa vida de relações afetivas, né, nessa vida realmente de atividades sociais, o envolvimento muitas vezes de um animal de estimação pode proporcionar grandes benefícios, seja entre pessoas que mantêm o mesmo hábito, né, seja entre o próprio animal de estimação e a pessoa idosa. Bem, muito se fala, muito se utiliza a rede de computadores, a internet, toda a tecnologia. Os idosos cada vez mais também nesse contexto. Comentando também a importância desse aspecto, doutor Komatsu. Eu creio que a internet, né, e a inclusão digital para o idoso é alguma coisa fundamental, desde que preserve, né, momentos para outras interações interpessoais, né? Então eu acredito que a internet traz a simultaneidade das informações, serve como uma extensão realmente dos meios de comunicação, e hoje com o smartphone você consegue acessar praticamente toda a rede, né? Obter informações importantes, e é claro que existem também alguns efeitos indesejáveis, né? Como não somente as fake news, que tem um efeito muitas vezes desastroso também para a população idosa, mas também as preocupações que são causadas pelo Dr. Google, né? Muitas vezes o paciente idoso ele vai tentar buscar informação, não obtém a melhor resposta para a sua pergunta, e isso também pode causar uma angústia muito grande para a pessoa idosa. Outras dicas importantes para o envelhecimento com qualidade de vida aqui no país. A própria matéria destacou, né, a utilização do pet, né, do animal de estimação, como um estímulo às atividades físicas. Então nós precisamos ter claro que 6 pilares seriam fundamentais, por exemplo, para o envelhecimento saudável, se nós focássemos o cérebro, a cognição. Um deles é a atividade física regular e programada, né? O outro é o controle das doenças existentes, alimentação balanceada, adequada, né? Acho que esse cuidado é fundamental, assim como a manutenção das atividades sociais, o networking, a família, né? Um desafio cognitivo também seria realmente muito desejável, e nós temos esse componente, né, da pessoa estar ativa, da pessoa estar interagindo com o seu meio, da pessoa estar integralmente voltada a uma vida com envelhecimento ativo, com envelhecimento que promova saúde e bem-estar. Bem, só para a gente concluir, aproveitando sua presença, o senhor que é o chefe da disciplina de geriatria da FABEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. É o assunto do momento na medicina brasileira. Telemedicina. Aproveitar a tecnologia, o Conselho Federal de Medicina está divulgando regras. Sua opinião sobre isso? Depois de mais de 2 anos de um amplo debate, o Conselho Federal de Medicina, que inclusive organiza e participa de um evento agora no dia 7, né, sobre telemedicina, um congresso voltado à telemedicina, acho que de maneira muito acertada, muito apropriada, colocou as regras, atualizou as regras e tornou possível, depois de um contato presencial, isso é importante que se diga, né, no acompanhamento à atenção médica, a possibilidade do uso de recursos de tecnologia e informação para que isso pudesse ser feito à distância. E num país com as dimensões que tem o nosso país, o Brasil, isso é fundamental nas áreas geográficas mais remotas, né, onde nós ainda temos carência de muitos profissionais de saúde, incluindo médicos e médicos especialistas. Particularmente nós vemos como um avanço, né, essas novas regras, e eu acho que isso só vai tender a ampliar o debate sobre a telemedicina no Brasil. A consulta com o médico em loco, a consulta inicial será obrigatória. Isso é importante, é claro. Sim,
é muito claro, né, na resolução do Conselho Federal de Medicina que a consulta presencial deve anteceder, né, a qualquer acompanhamento usando a telemedicina. Então, não se prescinde, na verdade, do contato face a face, né, do exame clínico, da história clínica que o profissional terá que desenvolver sempre presencialmente antes de qualquer acompanhamento por telemedicina. Mais algum destaque sobre o tema? Eu acredito que nós precisamos avançar, né, para o uso de tecnologia e informação. Esse parecer é um parecer bastante amplo, envolve também áreas como cirurgia robótica, como procedimentos, né? Mas eu acho que num primeiro marco, o estabelecimento sempre de uma relação médico-paciente pessoal, né, é algo colocado nessa resolução como imprescindível e que reforça muito a importância da relação empática entre médico e paciente. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra Ricardo Kobatsu. E a gente continua falando sobre saúde. Estamos na semana de alerta ao câncer. Por ano, 600 mil novos casos da doença são confirmados em média no país. Confira a matéria especial. Quem olha para a Lady Jane não imagina que ela teve câncer de colo de útero. A doença foi identificada no início de 2017. Depois de 6 meses de tratamento em unidades ligadas ao Ministério da Saúde, o tumor desapareceu. Depois de superar a doença, Lady Jane diz que se transformou em uma nova mulher. Eu passei a ver a vida de outra forma. Encarei de forma positiva. Peguei o que eu absorvi de bom, procurei amadurecer, né? E observei, descobri o quanto eu sou amada, né? Em função dos amigos, os parentes que estiveram presentes, me ajudando. Casos como esse de pessoas que venceram o câncer são cada vez mais comuns aqui no Brasil. Por isso, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, fez uma pesquisa para descobrir quais são as necessidades desses pacientes. O levantamento analisou 4 tipos de câncer e apontou a expectativa de cura em cada um. No de próstata, chega a 92%. No de mama, 75%. Na leucemia infantil, 66%. E no de colo de útero, 60%. Esse ano, no Brasil, devem ser diagnosticados 582 mil novos casos de câncer. A pesquisa revelou que depois de superar a doença, os pacientes precisam continuar recebendo atenção. Eles necessitam manter não só o acompanhamento médico, mas também ter orientação nutricional e psicológica. Em alguns casos, contar ainda com a ajuda de uma fisioterapeuta. Outro problema enfrentado por quem sobrevive ao câncer é conseguir uma vaga no mercado de trabalho. O que a gente percebe é que esses pacientes, eles precisam refazer as suas vidas depois de um período desse. Muitos perdem o trabalho ou quando tentam retornar ao trabalho, podem enfrentar uma demissão, por exemplo. Por que demitir um paciente porque ele recebeu um diagnóstico de câncer? Ele tratou, ele está livre da doença, ele tem condição de voltar a trabalhar. Então, até esse tabu, esse estigma que o paciente enfrenta, é importante que a gente comece a discutir aqui no Brasil também. Com os números da pesquisa, o INCA vai criar novas políticas públicas para ajudar quem já concluiu o tratamento do câncer. A principal missão do Instituto é desenvolver metodologias que são colocadas em prática por equipes médicas que atuam em hospitais públicos de todo o país. O INCA tem um papel fundamental, inclusive, na articulação dessas políticas e na visão do cuidado integral ao câncer. Esse é um dos grandes desafios, é integrar as diferentes instâncias de saúde pública a trabalhar de maneira organizada, estruturada, oferecendo esse contínuo de abordagem, desde a prevenção até o cuidado paliativo. O INCA carrega uma força muito grande num dia como o de hoje para botar outros temas que são tão importantes quanto o diagnóstico e tratamento na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Destaques do momento. Banco Itaú, lucro recorde no sistema bancário em todos os tempos do país. Faturou quase 26 bi
no ano que passou. Pedidos de falência têm queda de 15%. Orçamento doméstico, endividamento cresce e isso traz preocupação para a população. Supermercados, as vendas cresceram 2% no ano que passou. Inflação dos mais pobres acelera no mês de janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Vendas de veículos têm crescimento de 10% em janeiro. Daqui a pouco você confere. Destaque da imprensa nacional. O ex-presidente da construtora OAS diz que pagou propina a Tiziano Toffoli quando ele estava como prefeito de Marília. Foi no esquema de delação premiada. Elvis Fusco assume a pró-reitoria de Inovação e Desenvolvimento Institucional da Univem. A gente volta já já.